Rogério, Eu sou o Caio. nós somos da equipe da Residência Pedagógica. Ficamos responsáveis por trabalhar com vocês o reino fungi e o reino protoctista. Essa aula vai ser sobre o reino protoctista. É mais uma aula de revisão para vocês compreenderem um pouco mais sobre esse reino, as características, quem os compõe. Vamos também ter as nossas monitorias para vocês tirarem as dúvidas, caso não compreendam alguma coisa ou tenha alguma questão que vocês não consigam resolver, vocês podem tirar dúvida com a gente. Beleza? Tem mais informações também no livro de vocês. Recomendo que vocês leiam. Lá tem muito mais informações que pode auxiliar nesse processo de aprendizagem de vocês. Tranquilo? Vamos começar. O Caio vai ficar com a parte inicial e eu vou ficar com a parte mais final da aula. E é isso. Então, galera, sejam bem-vindos aí à nossa aulinha de hoje. E a gente vai falar sobre o reino protoctista, que são esses organismos que estão aqui, alguns deles, óbvio. E esse nome, reino protoctista, é o nome mais atual. Antigamente, vocês podem, talvez, quando for procurar algum vídeo do YouTube ou livros até mais antigos, era chamado de reino protista, né? Mas o nome hoje mais aceito e mais correto é reino protoctista. O reino protoctista ele é caracterizado por algumas características que diferem ele de outros reinos, como a gente vai ver, né? E como vocês vão ver no decorrer da matéria. Então, uma das características é que os organismos protoctistas são eucariontes, ou seja, eles possuem o seu material genético delimitado por uma membrana, e isso não acontece, por exemplo, nas bactérias. As bactérias são organismos procariontes, elas não possuem seu núcleo delimitado. E esse material genético ele está espalhado ali por toda a célula. Nos eucariontes, não, né? E a gente vê também que as células eucariontes, por exemplo, também são células de animais e de plantas. São organismos unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula, diferente de organismos multicelulares, possuem muitas células. Os organismos protoctistas possuem apenas uma célula. A maioria desses organismos são encontrados de forma livre na água doce ou salgadas ou em lugares úmidos. E também podem ser encontrados em insetos ou nas pessoas quando estão sendo parasitados. A sua digestão é feita no interior da célula, a gente vai estudar um pouco sobre isso, que é a partir da fagocitose. E a reprodução desses indivíduos, eles podem ser tanto de forma sexuada ou assexuada, ou de forma sexuada e assexuada. Os principais grupos, né, eles são divididos a partir de um critério, e esse critério são a sua capacidade de locomoção, e para isso foram divididos em 4 grupos gerais, sendo eles os ameboides, que a gente consegue ver aqui, ó, que é o principal representante é a ameba, os ciliados, né, aqui, então, sua forma de locomoção são os cílios, os flagelados aqui, e os esporozoários, que são esses aqui. Tranquilo? Então, os organismos ameboides vão ser caracterizados por possuírem pseudópodes, né? E nesse grupo, a principal organismo representativo deste grupo dos ameboides são as amebas, que vão possuir esses pseudópodes, que vão ser essas porções alongadas, que vão ajudar tanto na locomoção quanto na captura de alimentos, que vai ser a partir da fagocitose, que vai acontecer a digestão. O outro, né, o grupo dos flagelados, né, como o nome já diz, eles vão possuir flagelos que tanto vão auxiliar na locomoção quanto também na captura de alimentos. Percebam que esses cílios ou esses flagelos, eles não são tão numerosos como, por exemplo, no grupo dos ciliados, que possuem vários cílios. Aqui vão possuir poucos flagelos. E o principal organismo encontrado desse grupo, e mais conhecido, é o Trypanosoma, e o nome científico dele é Trichomonas vaginalis, que vai causar vaginite e é uma infecção sexualmente transmissível. Aqui nós temos o grupo dos esporozoários e o principal representante desse grupo, né, é o plasmódio. Diferente dos outros, esse não vai possuir nem cílios e nem pseudópodes e nem flagelos para se locomover. Ele vai se locomover com esse movimento. E são parasitas e podem causar, no caso que a gente vai ver, a malária. Então, olha só. Agora, falando especificamente de cada grupo, os protozoários ameboides, como a gente viu, o principal representante serão as amebas, que irão possuir esses pseudópodes, que são projeções que irão auxiliar tanto na locomoção quanto na sua alimentação.
Esses pseudotópodes, eles vão envolver o alimento desses organismos, e aí, através da fagocitose, esses organismos vão ingerir esse alimento. Eles também vão possuir organelas, que são extremamente importantes, como o vacúolo contrátil ou pulsátil, que vai ajudar na eliminação de água salgada quando ela estiver em alta concentração. Lembrando que esses organismos podem ser encontrados tanto em água salgada quanto em água doce. Então, precisa haver esse equilíbrio entre o ambiente e a célula. E para isso, esse vacúolo faz essa, por osmose, ele faz essa equilíbrio de concentração. E como esses organismos se reproduzem? Eles se reproduzem através de bipartição. Essa é uma característica de reprodução assexuada. As amebas podem tanto se reproduzir por bipartição ou por cisparidade. A gente consegue ver aqui por bipartição que vai ser exatamente isso. Uma ameba inicial vai dar origem a outra ameba e elas vão se partir, né? No caso aqui, as organelas e o DNA vão se multiplicar por mitose e logo após o separamento, né, dessas células de citoplasmas. E aí, assim por diante, a gente consegue perceber aqui, ó, que uma ameba inicial deu origem a duas, que deu origem a quatro, beleza? Os protozoários ciliados são esse grupo que vão possuir cílios na sua parede celular. É o grupo mais diversificado no reino protoctista, ou seja, são os mais encontrados e que possuem mais diversidade. Os cílios eles podem estar tanto distribuídos por toda a célula ou só em algumas partes da célula. Como a gente viu, são vários cílios que vão ajudar na locomoção e na captura de alimentos. No caso desses organismos, eles vão possuir duas estruturas que são importantes, a cistóstoma e o citoprocto. A cistóstoma vai ser por onde vai entrar o alimento, ou seja, por onde, ali a partir do momento que os cílios ajudaram na captura, ele conseguiu capturar seu alimento, esse alimento vai ter entrada ali na cistóstoma e vai ser eliminado pelo citoprocto. Tranquilo? Além disso, são organismos que vão possuir um macronúcleo e um micronúcleo, que vão tanto possuir mitocôndrias quanto material genético. E o principal, né, como a gente falou, organismo representante desse grupo é o paramécio. Tá, e como que ocorre, então, a reprodução dos protozoários ciliados? Elas podem tanto ocorrer por reprodução sexuada por conjugação, onde há uma troca de material genético, e por isso que a gente fala que é reprodução sexuada, ou por bipartição transversal, que é uma forma assexuada, ou seja, ela tem duas formas de reprodução, assexuada por conjunção e assexuada por bipartição transversal. Um exemplo aqui que a gente trouxe é a bipartição transversal do paramécio, onde a gente consegue perceber que esse micronúcleo e esse macronúcleo vão sofrer divisão, e quando depois ocorre a divisão e essas organelas elas já estão separadas, vai então se dividir, formando outras células. A gente consegue ver aqui, ó, que esse citoplasma ele vai se dividindo, né, se separando em duas células, formando duas células filhas. Tranquilo? O grupo dos protozoários flagelados, como o nome já indica, né, vão possuir e se locomover com flagelos, vão possuir associação com animais de parasitismo e mutualismo, lembrando que a associação tem uma relação ecológica que pode acontecer entre um organismo e outro. No caso, né, desses organismos, né, pode acontecer, por exemplo, entre esses organismos e o ser humano, o inseto ou o cachorro, tranquilo, no caso aqui do parasitismo. Eles vão possuir uma mitocôndria rica em DNA denominada cinetoplasto. A gente consegue ver aqui, ó, o tamanho dessa mitocôndria, e isso é extremamente importante porque as mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular, tá? Sendo então um organismo, uma única célula, é extremamente importante possuir uma mitocôndria que possa ter essa função de respiração celular. Podem ser encontrados em água doce, no mar ou em solos úmidos. A reprodução dos flagelados, ela pode acontecer de forma assexuada por bipartição. Como a gente viu, né, o núcleo vai sofrer divisão celular e vai começar a se dividir. Logo após, né, da divisão nuclear, essa célula prossegue tendo uma divisão longitudinal, depois formando
por bipartição, duas células idênticas. Essa aqui é a membrana ondulante, né? E no final aqui o flagelo, que ajuda na locomoção. Os protozoários esporozoários são esses organismos que não vão ter organelas especializadas em locomoção. Diferente dos outros organismos, esses aqui não têm uma organela para se locomover ou para auxiliar na captura do seu alimento. No entanto, são parasitas de tecidos de animais, como a gente viu, são organismos que podem ter relações de parasitismo. E o nome desse grupo, como ele não tem uma locomoção, é derivado da sua reprodução assexuada, que é a esporogonia e o outro que a gente vai ver aqui, a esquizogonomia, que é uma reprodução assexuada. O grupo dos protozoários vai possuir a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Vocês vão ver que no ciclo acontecem as duas formas. A esporogonia, que é a forma sexuada, porque existe uma troca de material genético que vai formar o zigoto. Eu vou explicar isso lá no ciclo dele, depois da doença, que tem a doença, que desenvolve a doença. No encontro dos dois gametas, vai formar o zigoto ou ovo, que é diploide, ou seja, possui dois cromossomos. Esse ovo, esse zigoto, vai sofrer meiose e vai se dividir em 4 células idênticas, que depois irão sofrer mitose, formando 8 células idênticas, tá? Depois disso, esses esporozóitos, que são haploides, porque vão possuir um cromossomo, lembrando que a meiose aqui ela é reducional, então ela vai diminuir o número de cromossomos. Aí depois os cromossomos que são haploides vão sofrer mitose, vão ser liberados, né, para poder gerarem novos gametas e formarem novos ovos e assim continuar o seu ciclo. A forma sexuada a gente chama de esquizogonia, que vai ser uma forma de reprodução assexuada. Vai possuir, então, lá uma célula inicial, ou seja, uninucleada, ou seja, possui um núcleo. Esse núcleo vai sofrer várias mitoses sem divisão da citoplasma, porque aqui na esporogonia, quando esses núcleos vão ser liberados, eles levam parte do citoplasma da célula, formando, né, o gameta. Nesse caso aqui, da reprodução assexuada, essa divisão ela não leva, depois que eles são liberados, parte do citoplasma. Depois que esse núcleo sofrer mitoses, ele vai formar uma célula multinucleada com vários núcleos. Depois, esses núcleos serão individualizados, formando os merizóitos. Tranquilo? Os protozoários são extremamente importantes porque eles estão relacionados com a saúde humana. Eles podem ou não desenvolver doenças. Como a gente viu, né, eles fazem parte de relações ecológicas. Nesse caso, pode ser de parasitismo e podem desenvolver doenças. Um exemplo das doenças é a disenteria, que é causada pela ameba entamoeba histólica, que vai desenvolver uma doença na inflamação do intestino grosso, fazendo com que a pessoa tenha cólica e fezes liquefeitas, geralmente com muco e sangue. Essa doença pode ser chamada também de amebíase ou disenteria amebiana, como a gente viu, são causadas pelas amebas, do grupo das amebas. E a transmissão ela acontece pelo consumo de alimentos contaminados pelo cisto. Como combater? Lave bem os alimentos antes de comer, lave as mãos, sempre higienizar tanto as mãos quanto os alimentos antes de ingeri-los. Outra doença importante é a doença de Chagas, que é bastante conhecida, que é transmitida pelo o barbeiro, causada pela Trypanosoma cruz, que é do grupo dos protozoários flagelados. Aqui a gente tem um exemplo, uma fotinha dela, né? E ela é bem característica porque ela possui esse flagelo mesmo. Como a gente viu, ela é transmitida por esse inseto aqui, o barbeiro, que é um inseto da ordem Hemiptera, né? Lá do grupo das Marias Fedidas, que também é conhecido como inseto barbeiro ou chupança. E esses organismos eles vão atingir o fígado, o intestino e o coração, por isso são perigosos. O tratamento é o controle da proliferação, né, da reprodução desses organismos dentro do organismo hospedeiro, ou, no caso, né, a proteção de telas e janelas para que o barbeiro não esteja entrando na sua casa. Outra doença extremamente importante também, que teve um pico numa época, que foi a malária,
que é causada por um esporozoário do gênero Plasmodium, ou seja, do grupo dos esporozoários, né? Só que dentro dessa doença possuem 3 gêneros diferentes de esporozoários que podem causar malária, sendo eles o Plasmodium vivax, o Plasmodium malariae e o Plasmodium falciparum. Os sintomas dessa doença são febre seguida de calafrios e dores no corpo e vai ser transmitido pela fêmea do mosquito. Por quê? A fêmea do mosquito, ela vai lá picar você. Se ela estiver contaminada, ela vai picar você e vai defecar na sua pele. E aí, o que acontece? Quando o mosquito pica, a gente coça. Então, a partir do momento que a gente coça, quando ela defeca na sua pele, ela defeca junto com os ovos, né, desses organismos. E aí você acaba coçando, passando no olho, no nariz, ou até passando na pele e empurrando essas fezes para onde ficou o furo lá do inseto, onde ele estava se alimentando. Assim fazendo com que os ovos entrem na corrente sanguínea e acabam se desenvolvendo no seu organismo. Aqui é um exemplo do esquema de ciclo da malária, como que acontece, né, essa reprodução e o ciclo, porque tem o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo, sendo o ser humano o hospedeiro intermediário e o mosquito o hospedeiro definitivo. Olha só, vamos observar. Vamos começar o ciclo no mosquito que está infectado. Esse mosquito está infectado, então, com o Plasmodium, e aí ele pica o ser humano. A partir do momento que ele pica o ser humano e aí defeca ao mesmo tempo, e aí acontece a infecção por esses organismos, né, esses plasmódiums, eles entram no organismo do ser humano, eles entram em forma de esporozóitos. Lembra lá que a gente viu que eles são células, são núcleos, são células que estão, né, divididas e aí levam parte do citoplasma. Elas vão chegar lá no fígado. No fígado, essas células elas vão se desenvolver e vão, né, se multiplicar por reprodução assexuada. A partir do momento que essa reprodução ela acontece, essas células novas então são eliminadas para o sangue e aí contaminam e infectam as hemácias, que são as células do sangue. Dentro das hemácias, esses organismos vão se reproduzir de forma assexuada, formando os merozoitos lá que a gente viu. Além disso, esses merozoitos vão possuir toxinas que causam mal ao nosso organismo. A partir do momento que esses, né, merozoitos eles se desenvolvem e formam os gametócitos. Esses gametócitos, lembra que a gente falou lá? Vão se fundir formando um zigoto. E assim, formando o zigoto, né? Essa pode ser eliminada pelas fezes ou até mesmo do ser humano e aí às vezes infectar outros locais. Se o ser humano já está infectado e o mosquito vem e pica e suga o sangue e a pessoa está infectada, no sangue vai ter lá os gametócitos e aí dentro do inseto vai acontecer a reprodução que a gente fala de reprodução sexuada. No ser humano até então só ocorreu reprodução assexuada, não teve trocas de material genético, formou, né, o gameta masculino e o gameta feminino. Quando, dentro do organismo, quando tem essas células, tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino, e ocorre a fecundação, né? A gente vê aqui a fecundação, vai formar o zigoto. Essa célula do zigoto vai, então, para a parede do estômago do mosquito, e lá ele vai sofrer mitose e vai sofrer meiose. E assim vai conseguir formar os esporozóitos, e aí, assim, o ciclo continua. Aí o mosquito vai aqui, ó, pica o ser humano e defeca, e aí contamina o ser humano novamente, e aí acontece todo esse ciclo. Tranquilo? Qualquer dúvida, podem perguntar ou assistir outras videoaulas. Bom, gente, dando continuidade a essa parte de doenças e protozoários, vamos começar agora, então, com a leishmaniose, que é uma doença causada pelos protozoários flagelados do gênero Leishmania, beleza? Como exemplo de leishmaniose, nós temos a úlcera de Bauru, ou leishmaniose cutânea, que ela causa úlceras na pele, são machucados mesmo. Se você botar no Google, vocês vão ver vários exemplos dessas úlceras que causam na pele. Com relação à transmissão, como é que ela se dá? Ocorre pela picada das fêmeas do mosquito Phlebotomus, esse aqui da imagem, ó, no cantinho, é conhecido também como mosquito palha ou birigui, certo? Eles são do gênero Lutzomia. E como prevenção, se a gente é contaminado através da picada,
Para prevenir, nós usamos repelentes, eliminas foco de reprodução desses insetos e também aquelas gradezinhas em casa para prevenir que entre mosquitos. Beleza? Temos também a tricomoníase, que ela é causada por protozoário flagelado, o Trichomonas vaginalis. A transmissão dele se dá principalmente por relação sexual, mas também pode ocorrer caso você vá utilizar toalhas de outras pessoas ou sanitários contaminados com o Trichonoma vaginalis, certo? Ele afeta principalmente mulheres, tanto que o nome já diz, né? Trichonoma vaginalis. E aí, como é que é um método de prevenção? Evitar o contato direto, né, com fontes desse agente etiológico, utilizar preservativo nas relações sexuais. E aqui na imagenzinha a gente vê como é que é esse Trichonoma vaginalis, ó. A gente dá para ver claramente que ele tem um flagelo, ele é bem bonitinho, né? Ó como ele é bem legalzinho, certo? Pode passar. Temos a giardíase, que ela é causada por outro protozoário flagelado, Giardia lamblia, tem dele aqui no canto da tela, ó. Ela se manifesta na forma de inflamação no intestino e aí causa diarreia. A transmissão, questão de água e alimentos contaminados com cistos desse parasita. Então, como modo de prevenção, saneamento básico, cuidados pessoais com a alimentação, sempre que for comer algum alimento, por isso que é tão importante você lavar um alimento com água e sabão, que a gente vai ver que não é só doenças de protozoários que a gente pode pegar com a alimentação, vocês vão ver ao longo da disciplina várias outras doenças que são causadas pela ingestão de alimentos, então aí da importância de lavar sempre os alimentos. Pode passar. Agora nós temos a toxoplasmose, que ela é causada pelo esporozoário da espécie Toxoplasma gondii. Então a gente vê que eles produzem os esporos. A gente tem a imagem deles no canto aqui da tela, certo? Ela é uma doença que ela não costuma evoluir para casos graves, mas quando acontece casos graves, ela pode ocasionar a cegueira e também é muito perigoso em mulheres grávidas, porque pode afetar o feto. Com relação à transmissão da toxoplasmose, como é que ocorre? É pela ingestão de cistos existente na fezes de alguns animais contaminados. Essa doença, não sei se vocês já viram falar, mas geralmente muitos gatos podem estar infectados com esse protozoário que acaba transmitindo essa doença às pessoas caso não tenham cuidado ao ter contato com a fezes desses animais. Como método de prevenção? Cuidados de higiene com os animais domésticos. Sempre que for pegar nas fezes desses animais, é bom estar protegido, usar uma luva. E quando, depois de manipular essas fezes, lavar a mão muito bem. Além disso, lavar muito bem frutas e verduras para evitar o contágio com esses cistos. E consumir água sem filtrada, evitar ficar bebendo água de torneira ou coisas do tipo que você não sabe de onde vem. Pode passar. Saindo um pouco dessa questão de doenças dos protozoários, nós vamos entrar um pouco nas algas. As algas, elas têm as mesmas características que o Caio falou no início do vídeo, as características gerais do reino protoctista, beleza? Elas são diferenciadas a partir dos pigmentos fotossintetizantes que elas possuem e do tipo de substância armazenada por elas, certo? Esses são os critérios usados para definir cada grupo de alga. No final aqui do vídeo eu vou deixar uma tabelazinha que mostra cada pigmento fotossintetizante e cada substância armazenada pelas algas, beleza? Vamos começar então, compreendendo um pouco sobre cada uma delas, cada grupo. Começando então com as euglenófitas, que elas são representadas principalmente pelo gênero Euglena. Tem imagem dessa euglena aí no canto da tela, certo? Elas são comuns em águas paradas ou pouco movimentadas, há espécies de água doce e também espécies de águas marinhas. São unicelulares, possuem cloroplasto, núcleo e dois flagelos, um deles utilizado para locomoção. As de água doce possuem um vacúolo contrátil, porque, como vocês sabem, há diferença osmótica fora da água e dentro da célula. Então, esse vacúolo vai ser responsável por eliminar esse excesso de água dentro
da euglena, certo? A reprodução assexuada da euglena, ela ocorre por bipartição, como a gente vê aqui na imagem, ó, bipartição em euglena. Então, as duas aqui, elas se partem e dá origem a uma nova euglena. E essa bipartição, ela começa na porção aqui inicial aqui da euglena, beleza? Pode passar. Dando continuidade, nós temos os dinoflagelados, que são algas unicelulares de coloração avermelhada, beleza? A maioria é marinha e elas fazem parte dos plânctons, beleza? Existem várias espécies de dinoflagelados, elas são um grupo muito diverso. E além disso, algumas espécies podem ser tóxicas, que em determinadas condições podem causar a maré vermelha. Essa maré vermelha geralmente ocorre devido a quantidade de poluição na água, que vão ter muitos nutrientes, fazendo com que ocorra uma grande proliferação desses protozoários, e ocorre essa, como a gente vê aqui na imagem, ó. Esse aqui foi fotografado nos Estados Unidos, certo? Logo acima nós temos uma imagem de um dinoflagelado, certo? Eles fazem endossimbiose com alguns corais, eles vão fornecer alimentos para esses corais a partir da fotossíntese, e os corais vão fornecer abrigo para eles, proteção, beleza? Pode passar. Temos também as diatomáceas, que elas são também chamadas de bacilariófitas, certo? São algas unicelulares douradas. Elas têm parede celular, uma parede celular de sílica. A gente vê a imagem delas, ó, como elas são. Tem uma grande diversidade de formas, certo? Essa parede celular de sílica recebe o nome de frústula ou carapaça. É importante na reprodução delas, e quando elas vão reproduzindo, essa parede celular vai sendo passada, até que elas passam a ter uma reprodução sexuada. Elas aqui são caracterizadas por não apresentarem locomoção. É uma das características das diatomáceas. Vocês viram que nos grupos anteriores, eles geralmente estrutura de locomoção. As diatomáceas não possuem. Bom, gente, nós temos as feofícias, que elas são conhecidas como algas pardas, são exclusivamente marinhas. Além disso, são multicelulares, ou seja, tem várias células. Algumas espécies podem atingir grandes dimensões, mais de 60 metros, como a gente vê aqui na imagem, ó. Elas são tão grandes que elas formam florestas marinhas, né? Dessas algas, é bem bonito como vocês podem ver. E aqui na parte de cima, nós vemos que elas também possuem vesículas de ar em toda a sua dimensão para auxiliar no processo de flutuação. Aqui é uma alga parda do gênero Sargasso, que ela é comum no litoral brasileiro, certo? As bolinhas são vesículas de ar, vão auxiliar na flutuação. Aqui embaixo nós temos a alga parda do gênero Laminária, que ela é comum no Oceano Pacífico, e como eu falei, pode atingir mais de 60 metros de comprimento. Pode passar. Temos também as rodofícias, que pela imagem vocês devem conhecer, né? Talvez já tenham comido, certo? São conhecidas como algas vermelhas, porque elas produzem uma substância gelatinosa, conhecida como agar ou HH. Essa substância ela é usada industrialmente em gelatinas, dentifrícios e outros produtos gelatinosos, também utilizadas no preparo de sushis. A gente vê a imagem, olha como é que é, ó, tá vendo? Aqui são algas vermelhas do gênero porfira, presas às rochas, na imagem, ó, expostas ao ar durante a maré baixa. Essa alga é utilizada em preparo de sushi, na sua forma desidratada, como a gente vê na imagem. Beleza? Pode passar. Temos também as clorofícias, que são conhecidas como algas verdes. Elas podem ser de água doce e algumas de água marinha. Podem ser unicelulares ou multicelulares e fazem uma associação com os fungos, que são conhecidos também como os líquens, que a gente vê geralmente nas árvores perto de casa, são os famosos líquens. Aqui a gente tem imagem, ó, tem uma água verde multicelular do gênero uva, conhecida como alface do mar, muito comum no litoral brasileiro. Talvez, se vocês já tenham ido à praia, talvez já tenham visto, certo? E no outro canto nós temos a alga verde unicelular, do gênero Chlamydomonas, que vive em água doce, certo? E ela é muito, muito pequenininha, ela é vista somente com auxílio do microscópio.
Tranquilo? Vamos passar. E aqui, como eu falei para vocês, que elas se diferem de acordo com os pigmentos fotossintetizantes, que vão ser responsáveis pela fotossíntese, e pela substância de reserva de cada uma. Eu não vou parar para ficar falando de cada um desses, porque senão vai demorar muito. Mas vocês podem parar e analisar. Cada uma tem a diferença entre cada um deles. Ó. Uns têm clorofila A e B, outros têm clorofila A e C, uns têm os carotenoides do tipo fucoxantina, outros peridinina, uns têm como substância de reserva o óleo e amido, laminarina e manitol, são várias as diferenças entre cada uma delas, certo? A gente trouxe mais por curiosidade mesmo, porque vocês saberem de cada um desses é muita informação para a cabeça de vocês, né? Mas no mais, a aula foi isso, certo? Eu falei um pouco mais rápido essa parte. É mais para vocês terem um conhecimento um pouquinho sobre cada uma delas. No livro de vocês tem bem detalhado, recomendo que vocês leem, beleza? Quando for a aula de dúvida, pode entrar em contato com a gente. Eu sei que é muita informação, pode acabar ficando confuso na cabeça de vocês, mas qualquer coisa, tamo aí, viu? Um beijo e até mais.